corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu coach de corrida. Eu sou o Nestor, esse aqui que está do meu lado é o Felipe e já vamos começar. Hoje teremos falando sobre lesão, corrida noturna e treino de tiro mais uma vez aqui. Então, a primeira pergunta a gente já vai começar, vamos logo pro nosso bate-papo. Dica para voltar pós-lesão, Felipe. Seguinte, cara, quando machucou, a primeira coisa que tem que ver o que foi essa lesão. E aí o papel disso é no fisioterapeuta ou médico. Bom, eles vão ter o discernimento e entendimento de saber identificar o que foi essa lesão. Se eles não conseguirem até através de algum teste funcional identificar essa lesão, vão pedir algum exame de imagem. Vai mostrar, por exemplo, se foi um estiramento, um grau 1, grau 2, grau 3. E aí tudo isso é importante, porque cada uma delas tem um tempo de recuperação diferente. E o que tu pode fazer nessa recuperação também, né? Exato. Então, se eu tenho, por exemplo, um grau 1, uma lesão de grau 1, o tempo de recuperação é menor. Agora, um grau 2 ou um grau 3, quem sabe vai precisar até do procedimento cirúrgico. Então, tudo isso vai ser muito diferente. Então, tem muito aquela coisa, né? A pessoa teve uma lesão grau 2. Teve até aquele extravasamento, assim, tipo, ficou roxo, aquele edema todo na região ali. E aí a pessoa, não, agora dá uma paradinha, uns dias que bota um gelinho, parou. Resolve. E aí ela pega e quando para de doer para caminhar, ela vai lá e tenta um trote, tenta uma corridinha. Aí ela vai até o ponto que dói. Só que é o ponto que dói quando ela força. Aí daqui a pouco vamos ver se ela tá recuperando, ela tá lesionando um pouquinho mais. Então por isso, para voltar, tem que primeiro investigar com o físio ou com o médico. Primeira coisa. Porque tem lesões que tu não precisa parar totalmente também a tua prática. Às vezes é só remanejar a questão da intensidade e volume. Inclusive o Fabrício aqui, que é o nosso físio, e nós também acreditamos nessa prática de tu tratar a lesão, se for possível, com o movimento, né? Então, às vezes, tu não precisa parar totalmente com a corrida, porque esse é outro ponto, né? Que a galera tem medo de ir no médico, no físio, não, porque ele vai mandar eu parar de correr. Então eu não vou, né? Porque só tem lesão quem vai no médico pra ver se tá lesionado. É mais ou menos isso, eu tô com uma dorzinha aqui, mas não é nada. E aí continua, só que esse fato de continuar pode te levar a agravar ainda mais essa lesão e aí sim te tirar totalmente da corrida por mais tempo. Então por isso, essa dica é estar realmente totalmente recuperado, né? Para poder voltar. Só que como que essa pessoa volta, Felipe? Dentro disso, vamos lá, vou dar um exemplo de uma canelite, tá? Uma lesão como canelite, quando a pessoa tá retornando. Comum, né? Comum. Uma canelite, uma fascite plantar, são lesões bem comuns. Que ela não foi uma lesão onde ela teve uma ação aguda e teve aquela lesão naquele momento. Normalmente é um fator mais crônico, ou seja, é um somatório de cargas que a pessoa vai desenvolver aquela dor, aquele desconforto ali, até que a gente identifica como uma lesão propriamente dito. Só que o que acontece? Muitas vezes no caso de uma canelite ou uma fascite plantar, a pessoa realmente não precisa parar de treinar totalmente. A gente vai baixar as cargas, volume, intensidade e vai intensificar muitas vezes o processo de fortalecimento de algumas estruturas, de pé, panturrilha, perna como um todo. E aí cabe a nós profissionais, tanto da educação física quanto da físio, ver o que é necessário fortalecer para a gente ir dando a base necessária para fazer a recuperação daquela lesão. E o grande ponto aqui, no que eu vejo, o pessoal normalmente comete o erro é parar totalmente de correr. Porque ele para totalmente, ele tira zero carga de corrida e aí muitas vezes também não faz um fortalecimento medíocre, uma físio medíocre, que é só bota um choquinho lá e acha que resolve o problema. É o famoso treino Maluf, né? Rouba, mas faz. Mas dito isso, é importante a gente entender que o profissional vai entender como administrar essas cargas. Se ele vai reduzir a carga de corrida, aumentar a quantidade de fortalecimento. Um cenário bem interessante que eu gosto, tá? A pessoa está treinando 3 a 4 vezes na semana, reduz a corrida para 2 na semana e aumenta os fortalecimentos junto com a físio. Porque a físio, uma físio bem feita, por exemplo, tratar uma canelite, uma fascite plantar, não vai ficar só no choquinho. Ela vai ter terapia manual, vai ter exercício, vai ter outras técnicas enfim, e aí vai ao fisioterapeuta entender sobre aquela lesão, essa parte do esportivo, para dar o direcionamento junto com o treinador sobre as cargas. Então o que a gente faz com o Fabrício? O Fabrício está intervindo na lesão, seja no aluno presencial ou no online, que ele está conversando com o aluno sobre o que esse aluno precisa fazer, e a gente vai administrando as cargas de treino, seja lá na academia, seja lá no treinamento de corrida. Mas nesse momento a pessoa não precisa parar totalmente de correr, ela simplesmente vai remanejar o seu treinamento. E aí, como que ela volta? Ela volta do simples para o mais complexo. O que significa isso? A gente baixa o volume de treino e vai fazendo progressões normalmente na faixa de 5, 10%, onde eu vou tendo faixas de segurança e a pessoa vai nos dando os feedback para ver como que ela está se sentindo pós o tratamento com físio
pós também o remanejo de carga que a gente fez. Que esse é um erro clássico de quem se lesiona, que é o corredor costumava correr a pace 5, né? Lesionou, passou 7 dias parado e aí o que ele faz? Volta correndo a pace 5. Não! Tu volta de forma leve, progressiva. Tu não vai chegar nem próximo de chegar fadigado, tu não vai chegar a um cansaço excessivo. Tu só vai dar esse estímulo, aí tu recupera, vai dando o estímulo de novo, faz o fortalecimento. Por isso também a importância de mapear para te saber exatamente qual que foi o problema. Se teve a fascite plantar, qual o problema? Porque eu tive porque minha panturrilha estava fraca. Ou porque meu glúteo estava fraco e ele não estava conseguindo fazer o papel dele e aí sobrou pro pé fazer isso. Então tu precisa tanto fortalecer o pé para poder voltar, mas também fortalecer o glúteo. Por isso que é uma parte importante entender tudo isso e muitas vezes é o médico e o fisioterapeuta que vão conseguir te dar essa base. Então volta leve, volta com calma, que logo em seguida esse condicionamento que tu perdeu, às vezes por ficar 1-2 semanas parado, é só você retornar de forma progressiva que ele logo mais volta. Você não perde ele totalmente quando está tratando uma lesão. Eu inclusive tive lesão de adutor, uma contratura de adutor, depois tive fascite plantar, permaneci fazendo esse tratamento exatamente a mesma coisa, diminuí o volume de treinamento, diminuí a carga, fazendo os fortalecimentos e nunca parei de correr totalmente. Então, já deixa teu like, se inscreve no canal, né, pra gente estar na meta de bater os 4 mil inscritos. Então, por favor, se inscreva. E o que acontece com quem não se inscreve? Quem tá assistindo o vídeo e não se inscreve? Ela não baixa pace. Show, então. E se a gente já bateu os 4 mil inscritos quando ele tá assistindo esse vídeo? Vamos lá. Quem sabe a próxima meta é os 5 mil. Vamos lá. Sempre quando a gente bate uma meta, a gente dobra ela. Como você... Então seria 8, né? Como você se prepararia para uma corrida noturna, Nestor? Legal, uma pergunta interessante. Night running. Exato. Normalmente as provas são pela manhã, né? A maioria das provas que a gente tem. Então, a manhã ela tem uma dinâmica diferente da dinâmica de uma corrida à noite. Primeiro ponto é que a dinâmica da corrida de manhã, tu vai ter dormido, tu acorda, toma um café, ou se não vai sem tomar café, e depois vai para a prova. As ruas estão mais vazias, é mais fácil tu chegar ao local, é mais tranquilo. Como que a gente se prepara para uma corrida à noite, então? Em relação a alimentação é a principal coisa, porque se a corrida é às 8 da noite, tem o dia inteiro, tua alimentação vai influenciar na tua corrida ali final da noite. Se você não está acostumado a comer antes de uma corrida, vai depender muito também do que você come antes da corrida, tenta manter o mesmo padrão que você faz de manhã para também fazer à noite. Então, não é porque a corrida é às 9 da noite que tu vai jantar às 7, vai meter aquele pratão às 7 se não está acostumado com isso. Então a dica que a gente sempre dá antes de qualquer prova é tu testar antes nos teus treinos. Então digamos assim, tu vai fazer uma corrida à noite, mas tu sempre treina pela manhã, tá? É interessante que você faça alguns treinos também num horário próximo da prova, para você ver a dinâmica, como é que você fica durante todo o dia, como é que foi o seu cansaço, o que você precisa comer, quais são os alimentos que caem melhor, quanto tempo antes precisa comer para que não interfira na sua corrida noturna. Então essa é uma primeira dica que eu dou, que você faça um treino parecido no horário da prova à noite, para que você sinta como é que é correr à noite. Às vezes a gente sabe que tem as questões de estresse do dia, o cansaço do dia, muitas vezes tem pessoas que ficam mais dispostas à noite, tem pessoas que estão mais cansadas à noite, então é interessante também que você veja tudo isso nesses treinos testes. E um ponto fundamental da corrida noturna é que normalmente ela é feita no verão, principalmente para quem está mais nos estados sul, que é um pouco mais frio, né? Agora nessa época a gente está entrando, e nós temos também os picos de calor, alguns momentos, principalmente nessa época ali de verão. E aí nesse caso a ideia é principalmente fugir desses períodos de calor, então a corrida noturna ela é bem interessante nesse cenário. Só que não significa que não está no sol, muitas vezes também não tem que ter esse cuidado, então a hidratação ao longo do dia ela é importante para a gente garantir estar bem hidratado lá para aquela prova. E aí vai ser uma prova, sei lá, de 5, 10 quilômetros. Normalmente as provas noturnas elas não são tão longas, né? Não passa de 10. Normalmente vão ser corridas mais curtas ali de 3, 5 e 10 quilômetros as noturnas. Só que uma coisa que eu acho interessante também dessa questão da corrida noturna é que toda vez que você vai para uma corrida, se você está indo pela primeira vez fazer uma prova noturna, ela tem uma característica que seria injusto você comparar, por exemplo, com uma corrida durante o dia. Injusto no aspecto de, cara, você está sempre competindo, fazendo várias provas durante o dia. A primeira vez que você vai para uma prova noturna, tem toda essa questão de hábito de correr naquele horário, alimentação ao longo do dia, enfim, às vezes o seu pico de performance ela acontece
acontece pela manhã e ao final do dia a tendência de você estar um pouco mais desligado, um pouco mais entrando para o seu estado de dormir, né, para o seu estado de sono. Então fazer às vezes uma comparação direta com os seus resultados de uma prova durante o dia pode ser um pouquinho injusto. Então, se você busca performance, vai um pouquinho de cautela, não seja tão injusto com você, tá? Eu, particularmente, toda a prova que eu fiz noturna, não performei muito bem, tá? Eu gosto mais da prova pela manhã. Final do dia, cara, pra mim não é uma prova que eu renda muito. E claro, tudo vai depender muito do clima, da situação, são provas mais bem esporádicas. O ponto-chave, acho que o Nestor já comentou, é a alimentação, né? Porque aí você vem com uma carga de alimentação ao longo do dia, normalmente evite, principalmente alimentos muito pesados, muito gordurosos, muita fibra ao longo do seu dia. É igual se for fazer uma corrida noturna, domingo à noite, depois de fazer aquele churrascão de meio-dia. Todo mundo já comeu uma boca de carne no churrasco de meio-dia. Sabe que fica mais pesado, a digestão fica mais lenta, tu fica mais letárgico, aquela comida ela fica pesando no estômago. Esse é o detalhe que o Felipe está alertando, justamente. Por isso que é importante tu testar durante o treinamento, que a gente sempre fala aqui. E é comum a gente vai correr de manhã, vai competir uma prova, na noite anterior, come um pouco mais de carbo, diminui ali a quantidade de gordura e proteína. Só que aí ao longo do dia, até a prova noturna, normalmente tu passa por muitas refeições, né? O café da manhã, o almoço, o café da tarde. Então entenda que ao longo... Lanche da manhã. O lanche da manhã, então tu tem que... Sobremesa. Vai de leve, né, guerreiro? Seguindo esse padrão do Nestor aí, chega de noite, tu rola, tu não corre. Chega com energia, mas também não exagera. Evita excesso de gordura, proteína, aumenta um pouquinho a parte de carbo ao longo do dia, mas também vai de leve, não exagera. E só ainda falando na puramente questão do treinamento em si, não muda nada se vai fazer uma corrida à noite ou uma corrida de dia. Segue ali as recomendações de fazer o último treino forte 4, 5 dias antes, o último treino forte, né, no máximo 4, 5 dias antes da corrida, o resto até chegar na corrida vai fazer mais um treino, às vezes 2 treinos, uma corrida leve, algumas acelerações só para ativar o corpo. Enfim, as recomendações gerais são as mesmas, só justamente faça um treino aí só para se acostumar, 1 ou 2, 3 treinos para se acostumar e entender como é que seu corpo performa à noite. Eu acho que é importante. E antes da gente ir para a última pergunta, se você já fez uma prova noturna, comenta aqui Night Run. Night Run vai comentar aqui se você já fez uma prova noturna. Não esquece, se inscreve, deixa o like, que agora o Felipe vai falar por que quando eu paro após um treino de tiro é mais difícil encaixar o ritmo novamente. Por que, Felipe? Cara, tem vários motivos, tá? Mas eu vou só vou tentar esclarecer um pouquinho pra pessoa, pra ela visualizar esse cenário. Vamos lá, ela tem 5 de mil. Nossa, o 5 de mil, aquele clássico, 6 de mil, vamos lá, 6 de mil. E ela fez 3 e resolveu parar pra tomar uma água. Tá muito calor, né? Vamos tomar uma água, vamos dar uma hidratada nesse intervalo. Ou são 2 blocos de 3 tiros, tá? De 1000. 2 de 3 de 1000. 2 de 3 de 1000, é um cenário, às vezes, pro corredor meio difícil visualizar, mas pensa em 2 blocos ali de... Como se fosse uma série na academia, 2 séries na academia. Exato. Uma série com 3 de 1000, outra série com 3 de 1000. Exato. Aí, no intervalo dos tiros de 1000, tem 200 de trote. Mas entre um bloco e o outro tem 2, 3 minutos para tomar água, para descansar, para recuperar, fazer um descanso passivo e retornar novamente. Só que essa pausa entre esses blocos aí é o que muitas vezes alguns corredores e alunos relatam sobre essa dificuldade mesmo de retornar, de encaixar novamente. O que acontece? Quando ele dá esse intervalo, normalmente ele sai mais forte. Ele já sai na pancada, ele já sai... pela segunda vez, né? Porque o primeiro tiro também foi mais forte. Vamos lá, o objetivo era correr, fazer o tiro de 1000 para 4,20, 4,30. Tá? Ele sai no segundo bloco, no primeiro tiro do segundo bloco ali, ele sai para 4 por quilômetro. Ei, perdão. Pois é, linda, né? Que maravilha. Aí saiu, e o que acontece? Os primeiros 100, 200 metros é só alegria. É alegria nas pernas, só que o problema começa depois dos 400, 600 metros. Aí o problema começa a aparecer, que é o estado de fadiga, ele começa a aumentar, porque ele não estava preparado para aquele ritmo. Só o que aconteceu aí? Nesse intervalo que deu entre um bloco e outro de 2, 3 minutos, ele recuperou suas reservas energéticas, sua frequência cardíaca baixou, e tudo isso criou um cenário bem interessante de recuperação. Então, quando ele retorna pro treinamento, ele tem aquela percepção de cansaço que ele estava dos tiros anteriores. E essa percepção era de frequência respiratória alta, frequência cardíaca alta, cansaço elevado como um todo, o sistema como um todo. Aquela pausa baixou tudo. E o corpo está bem aquecido. Pensa que a produção hormonal de adrenalina, noradrenalina está lá em cima. Poxa, eu tô naquele tesão para treinar mesmo. Quando ele sai pro tiro, cara, o
corpo ele tá com aquela energia toda, mas com um descanso que ele não estava sentindo nos anteriores. Então ele acaba saindo um pouco errado. E aí entra um fator primordial que o corredor ele deve desenvolver e buscar desenvolver na sua preparação, que é a percepção de esforço. O ganho de percepção. E o que significa isso? Significa que você, por mais que está correndo fácil, entender que o ritmo que você está naquele momento, se você seguir naquela intensidade, naquela pancada, vai quebrar ali na frente. Então isso é um desenvolvimento que você vai tendo ao longo do tempo. Isso só acontece com a repetição. Isso não adianta. Eu digo às vezes corredor, por que eu sempre erro nos primeiros? Porque você ainda é inexperiente, porque você está aprendendo. Quando você está tirando a carteira, por que você erra o tempo de largar, por exemplo, a embreagem? Porque você não tem experiência para largar a embreagem. E é aquela apagadinha. Tá aquela apagadinha, exato. Porque você e aí começa a ligar o carro e começa a vir buzina assim do lado e aí tu se apavora e tu erra mesmo o ritmo. E aí vai, o processo é o mesmo. Isso só acontece porque você não tem a experiência ainda. Então, pega um corredor experiente, e eu vou dizer até mesmo nós aqui, entre nós. Acontece. Acontece de nós errarmos também, mas hoje muito menos. Hoje a gente tem uma percepção da variabilidade, às vezes, de um tiro para o outro, de um intervalado para o outro, muito menor. 3, 5 segundos de variabilidade. O que acontece, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, às vezes um corredor ele varia 10, 15 segundos mais rápido quando ele faz essa pausa. E por que essa variação ela é tão grande? Porque ele falta ainda experiência. E um outro cenário aqui também, que a pergunta é da questão após a pausa, né? Pode ser parada ou essa pausa pode ser inclusive até num trote. Por que é mais difícil encaixar o ritmo novamente? Porque justamente muda a percepção de esforço. Tu tá ali fazendo esforço, é uma pergunta às vezes muito recorrente. Meu treinador passou 6 tiros de 1000 no ritmo de meia maratona. Eu não consigo correr esse ritmo, tá difícil de correr os 6 de 1000. Como é que eu vou correr 21 quilômetros nesse mesmo ritmo? É que justamente tem que entender que o nosso corpo, ele busca sempre a homeostase. O que é isso? É o equilíbrio. Então, se tu tá correndo ali naqueles 4,20, 4,30 por quilômetro, passou 1 quilômetro correndo nisso, o teu corpo tá equilibrado. Ele tá com uma quantidade de batimento, tá com uma quantidade de respiração, as tuas pernas estão se movimentando de um jeito, e aí tu termina esse de 1000, tu vai para um trote. O que acontece? O teu corpo tá se readaptando ao ritmo do trote, onde tua passada é mais curta, a tua respiração, tua frequência cardíaca tá baixando, a tua respiração acaba sendo menor, aí tu dá um tempinho, quando ele tá querendo se acostumar a fazer o trote, tu vem de novo, vem com 1000 de novo, para 4,30. Então, tu tira ele desse estado de equilíbrio e aí até ele começar a se equilibrar de novo no 1000. E esse é um dos objetivos também do treino de tiro, né? É ir tu quebrando esse estado de equilíbrio para que cada vez mais tu fique resistente. Então, é relativamente normal também ser mais difícil encaixar o ritmo porque teu corpo, após cada pausa, porque teu corpo ele passou por essas várias quebras de homeostase. Um exemplo muito clássico que eu gosto de dar. Às vezes é muito mais fácil, digamos que você tem um fartlek de 5 km, né? Aí você está fazendo um fartlek 500 por 500, 500 metros forte, 500 metros leve. Correr 5 km para você, a pace 5, pode ser muito fácil. Mas aí, você correndo 500 metros a 4,30, correndo 500 metros a 5,30 é um treino muito mais difícil do que correr os 5 km contínuo a pace 5, embora os dois paces finais sejam o mesmo. Por quê? Porque tem muita quebra, muita variabilidade de ritmo. E esse é um dos motivos também de quando você sai forte, acaba sendo difícil, porque você não deixa o seu corpo permanecer no mesmo ritmo. Cada vez que você acelera durante uma corrida, faz mais forte, isso vai mexendo com o seu equilíbrio geral, tanto do corpo quanto também o próprio equilíbrio mental, e aí isso vai deixando o treino mais difícil. Interessante, né? E o corredor ele tem essa vontade, esse desejo de um quanto antes ele tomar domínio sobre essa situação toda. E eu vou te dizer que a coisa mais normal é que você não vai ter equilíbrio, não vai ter controle sobre essa situação toda. E aí a gente ainda está trazendo questões mais específicas, mas existem questões mais gerais, desde a sua qualidade do sono, desde como foi sua alimentação, desde como que também está sendo a sua frequência de treinos. Quanto menos frequente você está nos treinos, ou seja, você está matando o treino mesmo, você vai perdendo essa capacidade. Ou seja, você vai ficando um pouco mais destreinado referente a isso. Então tem que entender que o que vai fazer você realmente adquirir essa melhor percepção e ter esse entendimento melhor dos ritmos é a prática, é a frequência. A frequência e a repetição torna um corredor bom. É aquela máxima. Por exemplo, um arqueiro, uma pessoa que faz aquele tiro de flecha.
pode ser um arqueiro. Eu não sei exatamente agora a terminologia. Mas ele, cara, ele tem um espaço pra acertar mínimo. Cara, ele repete tanto aquilo ali. Um dia eu tava vendo um dado, eles fazem mais de 800 tiros às vezes numa semana, ou seja, para ele variar, às vezes, alguns milímetros ou alguns centímetros para ele acertar. Então, a variabilidade dele é mínimo. Mas o que diferencia o campeão do perdedor, às vezes, é esse milímetro, esse centímetro. E aí você, corredor, achando que simplesmente fazer 3, 4 tiros de 1000 vai se tornar um bom corredor. Então, por isso que exige anos de prática. Com essa última resposta, então, a gente vai fechando o vídeo por aqui. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E eu te espero, então, aqui para bater um papo e, principalmente, né, a gente quer escutar a tua dúvida e saber o que você quer aprender sobre corrida. Então, até mais!